No episódio dessa semana, a SpaceX tem um novo plano para dominar as comunicações globais com o Starlink. A Tesla revela como o Cybercab realmente funciona, e agora você pode comprar um Tesla Semi pelo preço de um Model X SUV. Há um novo boato circulando em Wall Street. Analistas do TD Cowen sugeriram que, se a SpaceX realmente quiser que a Starlink se torne uma plataforma global de comunicações, uma das maneiras mais rápidas de chegar lá seria adquirir a T-Mobile, a parceira mais antiga da empresa, para a conectividade via satélite direta para dispositivos. Alguns podem perguntar, por que uma empresa de foguetes está sendo mencionada como uma das maiores provedoras de telefonia e internet dos Estados Unidos? Para responder a isso, precisamos dar um passo atrás e olhar para o que a Starlink acabou se tornando sem alarde. Quando a Starlink foi lançada, muitos a viam como internet para locais sem acesso fácil a conexões rápidas convencionais. E para todos os efeitos, era exatamente isso que ela era. Quem morava em áreas remotas, fazendas ou fora do alcance da fibra óptica podia se conectar pela Starlink, que usa milhares de satélites em órbita. Isso já era uma conquista impressionante por si só, mas na verdade era só o começo. Nos últimos anos, a Starlink foi além da internet rural. Agora, aeronaves comerciais usam o serviço para oferecer Wi-Fi rápido aos passageiros em altitude de cruzeiro. Navios de cruzeiro dependem dela para manter milhares de hóspedes conectados enquanto atravessam oceanos. Equipes de emergência utilizam terminais Starlink após furacões e terremotos, quando a infraestrutura de comunicação convencional foi danificada ou destruída. O maior sinal do sucesso da Starlink é que agora as pessoas a veem como algo comum. Até pouco tempo atrás, os passageiros esperavam que a internet a bordo fosse lenta, instável e cara. Companhias aéreas do mundo todo correm para instalar a Starlink, pois os viajantes notaram a diferença. Grandes companhias aéreas como United, Southwest, Alaska Airlines, American Airlines, Emirates e Grupo Lufthansa já adotaram ou prometeram adotar o serviço. Essa é uma transição importante porque a Starlink não está vencendo apenas por estar disponível onde nada mais funciona, mas cada vez mais está vencendo porque, em muitas situações, é o serviço que as pessoas realmente preferem. E isso nos leva ao caso de negócio, que é onde essa história realmente começa a fazer sentido. Em 2025, a Starlink gerou 11,4 bilhões de dólares dos 18,7 bilhões de dólares de receita total da SpaceX. Isso significa que mais da metade dos negócios da SpaceX agora vem da venda de conectividade, em vez do lançamento de foguetes. Então, enquanto a SpaceX continua investindo pesado em projetos de longo prazo, como a Starship e Marte, o negócio que mais cresce hoje é aquele que já está gerando receita significativa, que é a Starlink. Por décadas, nossa forma de conexão tem sido praticamente a mesma. Seu telefone se conecta a uma torre de celular que acessa a rede terrestre, permitindo ligações, mensagens e envio de dados. A Starlink altera essa arquitetura. Em vez de depender só de torres, telefones compatíveis podem se comunicar diretamente com os satélites da Starlink que passam por cima. Parte da infraestrutura que carrega o seu sinal não fica mais no chão, ela fica acima da sua cabeça, em órbita. Por isso, a parceria com a T-Mobile sempre foi essencial. Ela não só adicionava cobertura, as duas empresas testavam um novo conceito em comunicações móveis, usando satélites para cobrir áreas onde redes terrestres não chegam. Agora, a SpaceX parece dar um passo além. Em seu pedido de IPO, a empresa descreveu abertamente o Starlink Mobile como um concorrente direto da Verizon, AT&T e T-Mobile, e projetou um mercado endereçável de aproximadamente 740 bilhões de dólares. A presidente Gwynne Shotwell afirmou a investidores que a SpaceX planeja lançar um produto de varejo Starlink, e talvez criar sua própria rede terrestre para apoiá-lo. Existe um obstáculo. Para oferecer um serviço móvel, a SpaceX normalmente precisaria alugar acesso à rede de uma operadora já existente. E até agora, as principais operadoras dos Estados Unidos recusaram publicamente fazer esse acordo. Essa recusa é exatamente o motivo pelo qual os analistas começaram a especular sobre uma aquisição. Se ninguém quiser alugar uma rede para a SpaceX, o mais simples é comprá-la diretamente. A SpaceX já gastou 17 bilhões de dólares adquirindo o espectro de radiofrequência da EchoStar, compra aprovada pela FCC em maio, mostrando que a empresa está se preparando para essa disputa de qualquer forma. Agora, será que tudo isso pode eventualmente levar a um celular próprio da Starlink? É possível. A Reuters relatou no início do ano que a SpaceX considerou essa possibilidade, embora Musk tenha negado publicamente. Porém, a existência de um telefone Starlink não é o mais relevante. A questão mais importante é se o seu próximo telefone vai usar o Starlink sem que você sequer perceba. Assim, as tecnologias transformadoras costumam vencer. GPS, Wi-Fi e Bluetooth se tornaram tão confiáveis que as pessoas pararam de percebê-los.
eles viraram parte do cotidiano, e Starlink parece seguir o mesmo caminho. Algumas semanas atrás, nós e todo mundo falamos sobre o IPO recorde da SpaceX e sua valuation extraordinário. A discussão focou em projetos ambiciosos e distantes, como Starship, Marte e mineração de asteroides. E essas ideias são empolgantes, mas estão a anos, se não décadas, de distância. A Starlink é diferente. Ela já atende mais de 10 milhões de assinantes em mais de 160 países, e cada lançamento adiciona mais capacidade a uma rede que continua crescendo. Pensando assim, a avaliação de mais de 2 trilhões de dólares da SpaceX faz muito mais sentido. Os investidores não compram só foguetes e missões a Marte, mas a chance de uma empresa ter uma fatia relevante da infraestrutura que conecta o mundo, inclusive em áreas remotas. Uma das principais histórias da Cybercab nesta semana não surgiu de test drive ou evento de lançamento, mas de um documento que poucos esperavam ler. O proprietário e entusiasta da Tesla, Spencer, foi um dos primeiros a destacar o recém-publicado guia para socorristas do Cybercab da Tesla, um documento escrito para bombeiros, policiais e equipes de emergência. Embora criado como manual de segurança, ele também revela uma das visões mais claras de como a Tesla espera que seu robotáxi autônomo haja no mundo real. O principal destaque do documento é que uma frota autônoma conectada pode realizar feitos impossíveis para carros dirigidos por humanos. Por exemplo, se socorristas precisarem interditar uma área após acidente, ligam para o suporte do robotáxi da Tesla e pedem uma geocerca temporária ao redor. A Tesla pode bloquear o tráfego de robotáxis em um raio de 300 metros, redirecionando os cybercabs antes que cheguem. Ao invés de cada carro perceber o bloqueio, a Tesla alerta toda a frota para evitar a área. A lógica conectada também define o comportamento do cybercab perto de veículos de emergência. Com câmeras e sistema de detecção de som, o carro reconhece luzes piscando e sirenes, dá passagem e, se um veículo de emergência continuar atrás, encosta no local seguro mais próximo. Ao parar, ele desativa a direção autônoma, destrava as portas e abre um canal de áudio bidirecional com o suporte da Tesla para que socorristas possam se coordenar com a empresa antes de tocar no veículo. O guia observa que o Cybercab foi projetado até mesmo para responder aos sinais manuais dos socorristas e seguir um caminho demarcado por cones. Seu comportamento após a colisão também é deliberado. Se os airbags forem acionados ou houver evento crítico de segurança, o Cybercab estaciona sozinho, aciona rapidamente o pisca-alerta, destrava as portas, abaixa os vidros para ventilar a cabine quando os airbags são acionados e conecta automaticamente ao suporte da Tesla, que pode contatar o 911. Essas etapas visam facilitar e tornar mais seguro o acesso do socorrista ao carro. O guia também confirma recursos que a Tesla nunca detalhou publicamente. O Cybercab tem bancos ajustáveis eletricamente pela tela sensível ao toque, vidros elétricos e microfones externos nos pilares B, permitindo socorristas falar com o suporte da Tesla do lado de fora. Por dentro, a cabine minimalista de 2 lugares tem apenas uma tela sensível ao toque horizontal, sem porta-luvas, volante ou pedais. Esse último ponto se conecta a outra coisa que surgiu essa semana. A Tesla divulgou um vídeo curto de um Cybercab de produção rodando em vias públicas em Austin durante a validação de engenharia. A maioria focou no carro sem volante, mas outro detalhe chamou a atenção. A cabine era muito robusta, com pilares A bem grossos emoldurando o para-brisa. Esses pilares são fundamentais em qualquer carro, pois mantêm o compartimento dos passageiros protegido em impactos fortes. Eles sugerem que o Cybercab segue a filosofia de segurança dos outros veículos da Tesla, que conquistaram as melhores notas em testes de colisão. Isso não é surpresa. A Tesla há anos foca na segurança dos ocupantes, ajustando a ativação dos airbags em milissegundos. A empresa já conta com mais de 11 bilhões de milhas de dados de direção no mundo real, alimentando suas redes neurais, uma vantagem de aprendizado de frota inalcançável para concorrentes. O guia para socorristas pode trazer uma lição maior. O Cybercab faz mais do que aprender a dirigir. Ele está aprendendo a ser apenas um participante em um sistema cheio de passageiros, pedestres, policiais, bombeiros e equipes de manutenção de estrada. Dirigir em si é apenas parte do desafio. Aprender a compartilhar a estrada com segurança com todos os outros pode acabar sendo a conquista mais importante. Vamos terminar a semana com um dos negócios mais inusitados do setor de veículos comerciais. Acredite se quiser, empresas qualificadas na Califórnia agora podem comprar um Tesla Semi por mais ou menos o preço de um Model Y bem equipado. Antes que todos corram para encomendar, há um detalhe importante: não está disponível para todos.
O preço depende de se qualificar para dois programas de incentivo da Califórnia que podem ser combinados. O primeiro é o programa GAVAIP de vouchers para caminhões limpos do estado, que cobre até $120 mil por caminhão. O segundo é um incentivo mais recente, chamado California Clean Fuel Reward, que pode adicionar mais $120 mil. Com esses incentivos, pequenas frotas elegíveis podem descontar até $240 mil por caminhão. Isso reduz um caminhão com preço estimado em cerca de 290 mil para aproximadamente $50 mil, o que é um número impressionante. Estamos falando de um caminhão pesado classe 8, com peso bruto combinado de 82 mil libras, viajando cerca de 800 km com uma única carga e, eventualmente, ganhando mais capacidade de direção autônoma. Tudo isso por aproximadamente o preço que muitas pessoas pagam em um SUV familiar. Claro, o caminhão é apenas parte da equação. Operadores de frotas comerciais não compram caminhões simplesmente porque são rápidos ou tecnologicamente impressionantes. Eles os compram porque cada quilômetro afeta o resultado financeiro. Os custos de combustível importam, a manutenção importa, o tempo de inatividade importa, até mesmo os acidentes têm um impacto financeiro direto. É aí que a Tesla acredita que o Semi tem sua maior vantagem. Diferente de um caminhão a diesel, o Semi tem menos peças móveis, custos de energia bem menores por milha e sistemas avançados de segurança para ajudar motoristas a evitar acidentes. Ao longo da vida útil do veículo, essas economias podem somar centenas de milhares de dólares, mesmo antes dos incentivos entrarem em cena. E sinceramente é isso que torna o pacote de incentivos da Califórnia tão interessante. Não é só tornar caminhões elétricos mais acessíveis, mas eliminar uma das maiores barreiras que há anos freiam a adoção, o custo inicial de compra. Se você é gerente de frota e vê um caminhão quase tão caro quanto um Model X, mas com a promessa de custos operacionais muito menores nos próximos anos, a conversa muda completamente. A Tesla sempre argumentou que o Semi venceria pela questão econômica, mas a Califórnia pode ter acabado de tornar esse argumento muito mais fácil de acreditar e de descobrir a resposta. Se você gostou deste vídeo e quer receber ainda mais notícias diretamente na sua caixa de entrada, como se o Elon tivesse te enviado um e-mail pessoalmente, não deixe de conferir nossa newsletter gratuita em teslaspace.com.